no meu, já chamei o Betinho aí. Oi, tá me vendo? Tá me vendo, né? Sim, tá perfeito. Prontinho, é isso aí. Hoje Amigo, a live é eu em acho que vídeo, né? isso é espiritualidade falando assim, meu, você tem que fazer as suas lives a partir de agora. Pois é, agora vai ter que ser assim agora. Você que tem que fazer, não tem pra onde correr agora. Oi, amigo, bem-vindo, né? Eu tô invadindo o seu perfil, mas é eu que tô fazendo a chamada. Como é que a gente faz agora? Você pode abrir a nossa live. Você, na verdade, você me convidou, né? Eu sou o convidado dessa noite. Mas inicia aí, amigo. Então vamos lá. Oi, gente, né? Pra quem não me conhece, eu sou o Beto, aqui invadindo o perfil do Nutri Evolutiva, né? Do meu amigo Atinho. E a gente estava com um problema de conexão, por isso a gente fez essa troca de perfil aqui, mas né, tá tudo aqui conectado, graças a Deus. E é isso aí, gente. Hoje vamos estar falando sobre nutrição, né, saúde e espiritualidade. E já estou no perfil do Etinho, mas Etinho, né, se apresenta pra gente. Eu sei que tem uma galerinha que não te conhece ainda. Oi, então, eu sou. Já ajeitei aqui. Eu tô ajeitando aqui a câmera para eu poder aparecer. Vê se no seu Tá assim também. eu tô aparecendo bem. Pra mim tá parecendo bem, amigo. É, pra gente aparece bem. Eu acho que Agora agora foi. foi. Agora foi. Tá, o povo tá vendo minha cara. É que eu tô com outro Instagram aqui do lado pra ver se eu tô saindo bem no vídeo. Então, amigo, eu sou o Tom, né? Muitos me conhecem como Tom, mas o meu nome é oficial, né? Vamos pro nome oficial de Nutri. Meu nome é Wellington Santos. Eu sou nutricionista, né? E me especializando agora em nutrição vegana e vegetariana, né? Que eu não gosto de denominar como nutrição vegana nem vegetariana, mas sim como nutrição evolutiva. E a gente vai Uhum. falar um pouquinho disso depois, né? O que seria essa nutrição evolutiva? E foi uma. Eu sou comissário de bordo, minha profissão principal, né? Até hoje já exerço a profissão há 10 anos. Sou comissário de voo da Latam. E no meio desse percurso eu me apaixonei pela nutrição e falei, por que não? Né? E aí É, comecei a fazer o curso, me apaixonei. Inicialmente eu queria, amigo, fazer muito aquela coisa da nutrição esportiva, né? Porque eu uhum. gosto muito de treinar, mas aí, com o tempo, um professor meu chegou e falou assim, pensem fora da caixa, né? Como o Ricardo Mello fala, tem até o livro, né, de Ricardo Mello, Pense Fora da Caixa. Então não vá com os outros, pense, tenta ver outra coisa, né? Porque estava muito saturado já o mercado. Então Uhum. aí eu disse, meu, por que não unir a área da saúde tradicional, né, a convencional, com a espiritualidade? Então daí surgiu a nutrição evolutiva. Que é um Instagram bacaníssima, né? Tô falando pro pessoal, tô compartilhado, a ideia é linda. E é isso, né, gente? Esse é o Etinho, eu chamo ele de Etinho, né, o Wellington. Acompanhei um pouco dessas fases dele quando ele foi falando, olha, amigo, eu vou, né, eu lembro que você falou que ia começar a nutrição a respeito de esportiva, e depois eu lembro quando você mencionou que ia fazer já a questão indo pro vegetarianismo, depois agora vegano. E é isso, gente. Esse é o Betinho. Para quem não me conhece, já que estou invadindo o perfil do Nutri Evolutiva, eu sou o Beto, sou da Bahia, sou espírita também. Estou começando com o perfil do Conectando Caminhos e com o objetivo de conectar pessoas ao amor, né? Conectar caminhos, né? De despertar da consciência, né? Eu acho que a gente está aqui para isso, né, Tinho? A gente vai estar falando um pouco mais à frente e Com eu tenho umas certeza. palavras sobre. E é isso aí, gente. Eu tô vendo muita gente legal aqui lá do NEEB, o pessoal do grupo LGBT Beto, Bo, Lucy, cadê? Tem uma galerinha também. O pessoal lá do que vai entrando, né? Amélia. E é isso aí, gente. Vamos iniciar fazendo uma prece, né? E depois a gente começa a bater essa bola aqui bem bacana, tá, Etinho? Vamos lá. Então vamos fechar os nossos olhos. Não sei se vocês estão me ouvindo. Se não tiverem, me avisam que eu boto aqui o fone. Amado Deus, Pai, Mãe Criador, Criadora de todo o universo. Obrigado por mais um dia de vida, por estarmos aqui reunidos com o propósito de dialogar sobre as questões naturais,
das questões de nossa evolução como seres que galgam cada vez mais, né, o salto para a nossa escala evolutiva. Que possamos compreender nesse bate-papo de hoje a importância dos alimentos em nossa vida, a importância do trabalho também, que a nutrição desempenha, a importância, Senhor, da nossa atenção para com tudo aquilo que ingerimos. Que sejamos capazes de entrar em relação com esse ecossistema, com a natureza, com os animais, com as plantas, respeitando a cada individualidade. Estamos aqui nesse processo da ecologia humana, juntos, interligados, nesse cordão que nos une como seres em evolução. Que possamos compreender cada vez mais o nosso papel de estarmos aqui. Abençoe imensamente a cada um em particular que está assistindo esta live, aqueles que irão assistir depois no IGTV e aqueles que também irão assistir no YouTube. Obrigado, Deus, Pai e Mãe, por todas as coisas. Abençoe a cada criatura humana, as pessoas que se encontram também doentes no leito dos hospitais, os mentores espirituais que nos acolhem e nos confortam. Abençoe a todos. Agradecemos por essa oportunidade, pela presença também do nosso amigo Wellington, que vai estar falando um pouquinho, né, desse tema de hoje, que possamos receber as intuições necessárias e as palavras precisas para deixar claro, né, de uma forma muito didática, para aqueles que estarão conosco nessa conversa e nesse bate-papo. Obrigado por tudo. Que assim seja. E é isso aí. Então vamos lá, Etinho. Já que já iniciamos, você começou a falar um pouquinho sobre nutrição. Quando falamos de nutrição, né, as pessoas ligam logo. Ah, nutrição, aquela coisa que só passa receita, né, para a pessoa perder peso. O pessoal liga logo nutrição com isso, né? Só que, diante do que a gente vem compreendendo, a nutrição ela está indo por um caminho muito mais vasto, né? Ela vai um pouco além, né, de só passar receita. Então, a gente já está tendo nutrição evolutiva, nutrição holística, nutrição com reiki, nutrição com acupuntura, com psicologia, enfim. Está tendo um casamento maravilhoso aí. E o que seria, amigo, nutrição evolutiva, já que é o tema, né, do seu trabalho agora? Então, amigo, a nutrição evolutiva é justamente isso que eu já iniciei falando, né? Então, o que que a gente tem que entender? A gente tem que entender que a gente está num ciclo, que a gente fala tanto agora de planeta de regeneração, desse período de transição, e a gente vê que as coisas estão evoluindo, né, amigo? As coisas estão É, evoluindo e a nutrição não fica fora disso. A gente sabe, a não. medicina evolui, a questão da informática evolui, né? A gente vê agora um enfoque muito grande em cima da medicina, né, com a pandemia. Então, a gente vê que precisa de pesquisa, que a gente tem que pesquisar, que a gente tem que estudar, e a gente tem que evoluir. Porque nada no mundo é estático, nada no mundo é parado, você sabe disso, né? Uhum. Então, a nutrição, ela vem nesse cenário, essa nutrição evolutiva, ela entra unindo a parte da medicina, porque é da área da saúde, né, a nutrição, junto com a medicina, junto com a fisioterapia, com a enfermagem. Então, a nutrição ela vem unindo essa parte convencional junto com a parte holística, espiritual, que é o novo ser humano que a gente, né, tá caminhando. Então, a gente está deixando de ser humano material para nos tornarmos humanos espirituais. Então, nesse caminho de evolução, a nutrição também tem que trabalhar, né? Ela tem que acompanhar esse deixando só a parte física, não deixando de lado, mas agregando o físico ao espiritual, né? Então, seria essa nutrição evolutiva, a gente não pode chamar de terapia holística, porque faz parte também da medicina convencional, né? Mas traz um pouco do holístico também, quando a gente fala de energia, da energia dos alimentos, da nossa energia mesmo, da nossa bioenergia. Então, vem trabalhar o ser humano integral. Não Uhum. só não é só te passar uma dieta, porque passar uma dieta é muito fácil. Isso. Você falar assim, amigo, monta uma dieta para mim, você me passa 3 dados e eu monto a dieta em 30 minutos para você. Entendeu? Então não é só questão de dieta, até essa palavra eu não gosto, sabe, amigo? Dieta, ela vem tão carregada assim, né? Bem, Pesada. uma responsabilidade, né? Isso, né? Tem aquele preconceito em cima de dieta. Então eu não gosto dessa palavra, eu gosto realmente de falar de plano alimentar.
e entendendo justamente esse humano integral, vendo que tudo que nós ingerimos, tudo que nós pensamos, tudo que nós vibramos, ele funciona em vários campos diferentes, né? No campo físico, no campo espiritual, no campo mental. Então a gente tem que entender esse ser humano integral, esse homem integral, que a Joana de Ângeles, inclusive, tem um livro, né? O Homem Integral, é um dos livros de Joana de Ângeles. Então a gente tem que entender. Robson Pinheiro também já vem trabalhando esse tema, inclusive tem um livro dele muito, muito legal mesmo, que eu me espelhei, que eu estudei, que foi o livro Medicina da Alma, né, que fala justamente essa parte da área da saúde, trabalhando mais a fundo, porque não adianta eu só corrigir e curar as dores que eu estou sentindo se eu não for na raiz do problema. E às vezes essa raiz do problema não está no físico. Ela está Isso. lá no etérico, ela está lá no perispírito, ela está no mental, então eu tenho que entender. Então a nutrição evolutiva ela vai trabalhar isso, sabe, amigo? Essa parte do ser humano integral, unindo espiritualidade com medicina. Isso. Então é isso. Deixa eu só baixar um pouquinho aqui a câmera, que o meu Tá bom. assessor veio aqui falar que era para baixar. O diretor, Então, eu vou colocar o fone aqui para ouvir você melhor, mas pode ir falando, amigo. então é isso a proposta da nutrição evolutiva. Respeitar, passar a respeitar o homem como um homem integral completo, né? Um homem que pensa, um homem que sente, é um homem que é formado por vários veículos de manifestação do espírito, né? Que a gente não sabe, quer dizer, a gente sabe que não é só o corpo físico, né? Que vai muito mais além do que essa carcaça essa aqui. carne, isso. Isso que a nutrição evolutiva está propondo. E indo um pouquinho mais longe, né, já pegando os nossos irmãos maiores e respeitando todos os reinos, amigo, vivendo em harmonia com o reino vegetal, com o reino animal, com o reino mineral, respeitando o planeta. Então, a nutrição evolutiva ela vem trabalhar a consciência. É você se alimentar com consciência. Você saber o que você está botando para dentro. Ó. Ingerir vai fazer todo um processo digestivo e metabólico dentro de você que vai para as suas células, tanto físicas quanto células energéticas. Células espirituais, né? Que muitas pessoas não sabiam que nós temos células energéticas. Então, a nossa alimentação influencia todo o nosso sistema físico e energético. Então, a nutrição evolutiva, amiga, ela vem justamente trabalhar isso. Não é somente passar uma dieta, né? Mas é entender. Eu gosto muito de uma frase de Sócrates, que ele fala assim, faça do seu alimento o seu remédio e do seu remédio o seu alimento. Remédio, o seu alimento. E isso me faz lembrar também, né, que o pessoal está comentando aqui. Gente, ó, quem tiver perguntas pode fazer. Aqui tem uma pergunta já, daqui a pouco a gente faz, que é a pergunta do Boa. Né, Cairo, e aí a gente vai estar fazendo para você e tá respondendo, tá, Etinho? Isso entra numa questão muito interessante, né? A Kelly também... Perguntem. A Kelly ela falou, né, a respeito do que você disse, que tem que ir muito além. E é o que a gente que estuda, né, que faz fluidoterapia na Casa Espírita, o pessoal aqui do NEB que estão aqui presente, a gente estuda que não só a anatomia física, mas a anatomia energética, né? Ou seja, a nossa anatomia perispiritual, né? E tem uma frase também que a gente ouve muito, não sei se é do meio da nutrição, que é você é o que você come, né? Só que agora com a descoberta, né, com a descoberta do segundo cérebro, que é o nosso intestino, essa frase tem uma modificação. Você não é o que você come, você é o que você absorve, né? O que você vai estar falando mais à frente sobre a energia. Então, é muito bacana a gente estar falando sobre isso, esclarecendo esses pontos, para que algumas pessoas entendam, né, que nutrição não é apenas passar receita, que tem gente, para nutricionista para quê? Eu vou comer umas folhas verdes e resolvo. E não é assim, né? O problema está muito além, o problema está no emocional, aí entra a nutrição, e aí entra a questão energética, e aí entra até as questões, né, a respeito do que você está comendo, que você está nutrindo, né, trazendo para o seu corpo. Tinho, pegando esse gancho aí do que a gente está falando, né, o que diz, né, você fala do conceito da Organização Mundial de Saúde, né, segundo a questão da saúde, né, você
ia falar um pouquinho sobre isso. Conta pra Isso, mas que gente aí. legal que você tocou nesse ponto, porque, ó, para a gente entender como que as coisas evoluíram, se eu perguntar assim para você, Betinho, para você, o que que é saúde? O que que você me responderia? Saúde, a gente não tem nenhuma doença, né? E você tá bem emocionalmente. As pessoas vão Então, falar, responder ó, logo isso, né? Não ter doença já é saúde. 80%, 80% das pessoas, quando a gente pergunta, respondem isso. É estar sem doença, mas não é. Não é Não é ausência isso. de doença. A saúde, segundo a OMS, é o nosso bem-estar físico, emocional, Emocional e social, espiritual. mental, e ela acrescentou e espiritual. Olha aí, a Organização É, Mundial da Saúde trabalhando espiritualidade dentro do conceito de saúde. Então, se isso você não mesmo. estiver espiritualmente bem, você está doente. Se você não estiver mentalmente bem, você está doente. Se você não estiver fisicamente Verdade. bem, você está doente. E muitas pessoas acham, ah, não, eu não tenho doença nenhuma, né? Fisicamente eu estou bem, mas como é que está o teu emocional? Como que está o teu Isso. mental? Né? Então tem tudo isso. Então esse conceito da OMS foi de alguns anos para cá, eles deram Isso. uma, fizeram Uma uma adequação, né? Uma ressignificação. isso. Eles atualizaram esse conceito, né? Uhum. Justamente porque nós estamos evoluindo. A área da saúde está evoluindo, né? Então, hoje o conceito de saúde, se vocês entrarem, jogarem daqui a pouco no Google, o que é saúde segundo a OMS? Lá vai vir, é o bem-estar físico, social, emocional, mental e espiritual. Porque Justamente. já entrou. Então, gente, por isso que a terapia holística, né, que vem de Holus, o Holus é o quê? É o integral. Então, Uhum. as terapias holísticas, como o reiki, como acupuntura, como Acupuntura passe magnético e muitas outras e terapias muitas holísticas outras. que estão surgindo aí, não é questão assim, é charlatanismo, vieram para integrar, porque holístico, holos, vem do grego, integral, É, integrar e fazer isso. parte. Aí muitas pessoas falam assim, e você já deve ter visto isso no centro espírita. Ah, mas eu vou no centro, vou fazer o tratamento lá do que vão passar para mim e vou tomar um passe e vou deixar o médico de lado. Não, é o Não. que eu estou falando, Uhum. é É uma parceria. integral. Então, se você está fazendo um tratamento de acupuntura, eu estou fazendo para ansiedade, passa também com o seu psicólogo, passa também com o seu Uhum. psiquiatra. Eu estou fazendo um tratamento de reiki, de energia, porque eu não estou conseguindo dormir. Enfim, passa com médico específico. Então, a medicina convencional está se unindo com a terapia Com holística e espírito. formando uma Isso. só. Entendeu? Então, esse é E o papel da nutrição evolutiva nesse quadro geral da nesse saúde. quadro. E é bom, vale lembrar também que essa vai ser a medicina do futuro, né? É você estar nessa Isso, conexão. A medicina não vai ser mais. Quando a gente chegar num nível mais de evolução, a gente não vai necessitar de certas coisas, porque a gente vai estar trabalhando o emocional, o espiritual, né? O holístico está muito nessa questão do energético. Então, a partir do momento que você toma consciência, né, de si, da sua individualidade, das suas emoções, você começa a trabalhar isso, né, você começa a se libertar de certas doenças, a gente vai adoecer menos, né? E aí entra naquele processo já do mundo mais feliz, que vem citar nos livros. isso, com certeza. E não sei se você ficou sabendo, é o Conselho de Cardiologia daqui de São Paulo, eles começaram a colocar para os médicos que os cardiologistas vão ter que começar a Uhum. falar de espiritualidade com seus pacientes. Entendeu? Isso. Então, por quê? Porque somatiza no chakra cardíaco, quando você tem mágoa, quando você guarda rancor, quando você não consegue perdoar. Então, os cardiologistas eles não vão falar de religião. Não é isso. É espiritualidade. Né? Então, Isso. cada um dentro da sua vertente, respeitando, lógico, os pacientes católicos, o paciente espírita, evangélico. Isso, é. Então, eu vou respeitar a vertente espiritual dele. Né? Então, os cardiologistas vão começar a falar de espiritualidade, a falar de perdão, de auto-perdão, de compaixão, né? De não guardar mágoas, porque a gente sabe que É. somatiza. E a nutrição, ela somatiza onde? Nos chakras,
né, ali no plexo solar, Do no plexo esplênico. solar, né? O esplênico. Então, a Começando nutricirculação... pelo, né? A gente passa pelo laríngeo, né? Tendo todo o circuito, Isso, né? isso. Ó, para ver, isso que eu ia falar, bem lembrado, o que é o nosso sistema digestivo. Né? Então, a gente já começa a digestão na Na mastigação. Quando boca. você está mastigando, você já começa Uhum. a soltar aquela secreção, né, para fazer o bolo alimentar. Você engole e vai passando pelo teu chakra laríngeo, passa por Laríngeo, aquele primeiro cardíaco, cardíaco, vai para o esplênico, plexo solar, e ali plexo faz toda a solar. digestão, e saindo pelo básico, né? Então, É. passa para você ver. E já começa também no mental, porque No quando você mental. tem um alimento, né, já começa a bioquímica do teu corpo associando, por exemplo, a memória olfativa, a memória degustativa daquele Degustativa. alimento, né, a memória visual conta muito, então o teu chakra aqui, ó, do terceiro olho, o coronário, já está todos os Frontal, chakras coronário. trabalham quando você está se alimentando, não tem como. Não tem como fugir, gente. Não Faz tem, parte, não né? tem como fugir. As pessoas acham, não, vou comer só não sei o quê, nananã. Não pega nada. Gente, como diz o Ricardo, gente, pega e pega muito, né? E também, né, já entrando um pouquinho nessa questão de energia, né, Betinho, quando a gente fala assim, mas somos só nós que temos energia, eu sempre coloco isso para os meus amigos, para paciente, enfim, falo assim, pense em comida de mãe, tá? Quero que vocês todos aqui que estão na live pensem em comida de mãe. Aí vem aquela coisa, né, boa, aquela Ai, sensação. deliciosa. Ai, que Você saudade. que Não está sei nem o que é longe, né, comida de amigo? verdade. Ai, meu Você que está Deus, o que é comida longe. de verdade? E aí a gente É, fala assim, nossa, mas eu comi um feijão na rua, a pessoa que fez na rua pode ter seguido a mesma receita da tua mãe. A mesma, igualzinha. Né? Mas só que a comida da pessoa da rua vai ter um sabor diferente. Por quê? Porque a nossa mãe coloca energia em cima do alimento no preparo. isso. Ela coloca amor, ela coloca dedicação, Amor, isso. ela coloca toda essa carga energética de mãe dentro, né, amigo? Então, por isso que muitas pessoas, eu falo, gente, quando vocês estiverem com raiva, não Cozinhando. Não cozinhem. cozinhe. É isso mesmo. Não cozinha. Quando Nem vocês tente. estiverem chateados, não cozinha, porque a tua carga energética e emocional você vai colocar ali em cima do alimento. E as Isso pessoas mesmo. que vão consumir o alimento, eles vão consumir esse alimento carregado de energia. Isso. Aí você pode falar assim, mas eu me alimento na rua. Tem algo que eu possa fazer para diminuir ou para neutralizar essa carga do alimento, que eu não consigo levar refeição de fora, de casa para comer na rua, eu acabo me alimentando em restaurante. A Uhum. prece, amigo. Antes da refeição, você fazer uma prece naquele alimento, né, você colocando a tua energia naquele alimento, você modificando a energia Isso. daquele alimento, pronto. Mas quantas pessoas na rua, eu tenho vergonha de rezar, né, de fazer uma prece, uma oração, baixar a cabeça, não precisa benzer Isso. o alimento. Como se você precisasse, sei lá, deixa eu dar um passo aqui que Tipo, fazer o descarrego do energizar. alimento. Não é isso, é você mentalizar. Tá tudo Isso. Tudo é aqui dentro. mente. No mental, baixou ali, ó, mentalizou aquele alimento sendo recebendo Limpo, uma carga né? energética nova, né, amigo? Justamente. Justamente os benfeitores espirituais que nos acompanham colocando a energia ali no alimento, e o alimento vai trabalhar como remédio também quando você está pensando. Não é só a água fluidificada do centro espírita, Isso. é o nosso alimento Tudo. também. A gente também, né? Onde tiver água, a magnetização é muito Isso, forte, né? Capta energia. justamente, é isso aí. Então, assim, vocês podem perguntar, mas enfim, o alimento ele tem energia? Tem. E aí que nós Com vamos certeza. entrar no vegetarianismo e no veganismo, porque está muito em Isso. pauta. Eu vou fazer a pergunta que aí você já responde, né? Já respondo, pode fazer. O alimento, o alimento ele tem uma influência, né, na nossa questão energética, né? Já que você já está entrando aí, eu ia fazer a pergunta, né? A gente sabe que aquilo que a gente come, ela vai influenciar. A gente vê pessoas, por exemplo, que comem uma carne, por exemplo, você se sente muito pesado, né? Diferente se você comer uma maçã, né? Aí você
Tem alimentos que, segundo pesquisas de medicina já nos Estados Unidos, um determinado grupo de cientistas começaram a pesquisar motivos da depressão. Né? O que causa a depressão? A depressão está emocional, e eles começaram a pesquisar. Aí pegaram duas irmãs gêmeas, que elas tinham, uma tinha depressão e a outra não. E aí eles foram descobrir que a única diferença das duas era a questão das bactérias, né? A microbiose, né? Do seu intestino. Uma estava mais lesada que a outra. E aí, quando eles fizeram, né, esse processo do transplante de fezes, como chamam, né, trazendo aquelas bactérias boas para o intestino daquela irmã, ela melhorou da depressão. E aí eles começaram a investigar o porquê. E aí eles descobriram que o nosso estômago está totalmente ligado com o nosso cérebro. Então, aí isso é chamado do segundo cérebro. E aí eles, né, tiveram a conclusão de tudo aquilo que você come influencia também no seu processo. E você pode também desenvolver, claro, a depressão está no emocional e no que você come. Então, o que você está comendo? Então, e aí, Etinho, responde aí, por que acontecem essas questões de pesos energéticos? Esses pesos energéticos, o que acontece, amigo? Justamente, as pessoas hoje se alimentam a partir de muitos industrializados, né? Então, a gente sabe que uma refeição feita em casa, uma fruta, quando você prepara o alimento, que você coloca a sua bioenergia em cima do alimento, ele já recebe aquela carga, né, mais sutil, aquela carga mais positiva de energia, né? Do que um alimento industrializado. Um alimento industrializado, gente, eu estava lendo sobre... energeticamente falando, não estou falando assim, eu nunca mais vou comer alimentos industrializados. Não vou comer, isso. Não é esse extremo. Aqui a gente não quer extremismo, gente. Isso, nós gente. É apenas alertar. Isso, conscientizar. Né? Conscientizar, né? Que tudo que eu estou mandando para dentro de mim, ele tem energia. Então a gente vê um alimento que foi feito numa máquina, que tipo de energia ele vem? Né? Ele foi processado. Isso. Né? Então ele vem quase sem energia nenhuma para você consumir. Ele vem com uma energia mais densa daquela máquina, da indústria, daquele ambiente que manipulou ele. Justamente. Eu estava assistindo uma aula de Robson, e ele estava ensinando ele está falando sobre chás. Ele deu uma dica bem legal. Ele falou assim, antes de você colocar o chá, né, as ervas na infusão, pega as ervas, coloca nas suas mãos, sopra, lacera, coloca a tua bioenergia ali. Aí eu vou para um chá daquele de saquinho. É erva, mas tenho essa bioenergia? Não tem. Não tem. Entendeu? Isso é engraçado. Você vai tomar uma água aromatizada. Não vai ter energia da erva, a energia do reino vegetal, que está ali, a sua bioenergia que você reativou a erva. Nossa, isso faz muito sentido. Só uma ressalva bem rápida, não tem nada a ver com nutrição, mas tendo o que você está falando, minha avó é ubandista, né? Então, eu que fazia os banhos de ervas, né? Antes de me tornar espírito, eu era ubandista. Então, eu fazia os banhos das ervas. Então, eu pegava as ervas e eu tinha todo um processo de maceração, né? Que é você fazer aquele processo com as mãos e tudo. E aí você deixava um tempinho lá e aquela energia. Quando você toma, a gente sentia muito bem. E agora faz sentido, né? Por mais que eu soubesse de energia, o que você passa para ali, mas faz sentido a questão do que você está mentalizando naquele banho, né? E entra um pouco na questão do alimento também, bioenergia, né? O que nós chamamos de bioenergia. A bioenergia. E quando a gente absorve, né, o fluido cósmico universal, ele se transforma em fluido vital, que é a nossa bioenergia, esse combustível que tem dentro da gente. Né? Então, o alimento que você está fazendo, que você está manuseando, que você está colocando... Sabe, eu gosto muito de cozinhar com música. Sabe, cozinhar leve. Para justamente você colocar a sua energia ali. Isso é muito legal. Então, a energia de um alimento que você faz em casa, e eu trago outra frase também, que eu costumo falar, é descasque mais e desembale Justamente. Isso mesmo. E aí a gente entra na questão energética, que muitas pessoas hoje, muitos espíritas principalmente, falam assim, mas o planeta de regeneração está chegando, não sei o quê, quando que vai chegar? Tá mais preocupado com a data do que com fazer o seu processo. Né, com agora. Então a nutrição também está fazendo parte desse processo. Não é à toa que a gente está ouvindo, amigo, muito se falar sobre vegetarianismo e veganismo. E veganismo, isso. Esse é um ponto muito delicado, porque eu já ouvi de tudo, já ouvi desde o mas nem peixe, mas nós somos o topo da cadeia alimentar.
sabe? Nossa, Pensamentos assim. vai falar isso pra E, Carla Vise. Na live que eu fiz pois ela é, sobre topo alimentar, ela já chegou criticando isso aí já. Que ela é formada em ecologia humana, né? Que já quebra tudo isso aí do topo da cadeia alimentar, a né? gente não é topo de nada, né? Você A gente coloca tá eu e um leão frente a interligado. frente, quem é que ganha a parada? Não tem isso de topo de cadeia Isso, alimentar, isso. A gente tá entendeu? unidos, todo mundo no mesmo barco. É. E aí a nutrição de um planeta de regeneração que a gente acompanha, por exemplo, eu acompanho muitas lives de Sheiliana, né, que ela vem com muitos É, ensinamentos, outros maravilhosa. médiums também, né, através de Mônica de Medeiros. Então, Isso. a Divaldo Franco também uma vez falou, o nosso corpo físico ele vai começar a passar por um processo de evolução também. O nosso trato Isso. digestivo, você pode ver que o nosso trato digestivo, né, o Uhum. intestino, pegando já mais ali a parte do intestino grosso, do intestino delgado e do intestino grosso, eles são muito grandes, eles são enormes. Se você estudar, Enormes, isso. né, por quê? Porque a nossa alimentação ela é tão densa que a gente precisa desse trato gastrointestinal longo para a gente dar conta de digerir tudo isso. Tudo Uma isso, isso. carne animal que você consome, ela fica, às vezes, dias no teu estômago e no teu intestino para ela ser digerida, Justamente. entendeu? Então, o ser humano, humano o novo ser humano da nova Terra, de um planeta de regeneração, amigo, ele Uhum. tem que mudar também a alimentação. Entendeu? Isso. Não dá para ficar com essa alimentação que a gente está aqui. Você falar de planeta de regeneração, Isso, não falar chega assim, lá querendo churrasco, né? chegar no planeta de regeneração querendo comer um churrasco sangrando com aquela gordurinha da picanha em cima. Né? Não Hum, tem como você pensar em planeta de regeneração sem você respeitar um dos principais reinos, que é o reino animal. Né? Tratar o animal como respeito. o nosso vizinho. Você vê o nosso planeta Terra como a nossa casa, a casa de todo mundo. Não é só a minha casa. É a casa do reino Justamente. animal, a casa do reino mineral, a casa do reino vegetal e do reino mineral. Nós É, somos todos moradores desse planeta. Entendeu? isso Então, mesmo. num planeta de regeneração, não entra mais esse conceito de se alimentar de carne animal. Tanto é que Isso. Sheliana fala que no planeta dela, eles são todos veganos. Todos. Eles não se alimentam de carne animal. Por quê? A carne animal, eu fui pesquisar, tem até no meu Instagram, no Nutri.evolutiva, é um dos primeiros posts. Depois vocês olhem lá, que tem a visão espírita sobre a Isso. carne animal. Né? Chico Xavier citou, tem outros livros também que citam. Teve um livro que eu estava estudando, Projeção Astral, e a equipe de Projeção Astral, eles chegaram no abatedouro e eles Isso. descreveram o abatedouro. Né? Primeiro, eles É, descreveram a sensação do boi. Então, a gente fala muito de energia. Né? O isso. boi, quando ele está ali no curral, na fila do abate, que ele É sente medo, o boi nossa. da frente sendo abatido, ele já fica com medo. Então, ele já secreta hormônios na Uhum. carne dele, né? De medo, de angústia, de tristeza, porque ele sabe que ele está indo para abate. E são esses Isso. hormônios, essa energia de medo que Pregnam a carne. quem come carne se alimenta, tá? Isso. Então, a gente já começa nesse ponto aí de energia, né, de alimentos. Isso Então, mesmo. ele já secreta esses hormônios na carne, a carne dele se impregna desses hormônios. Aí o boi foi pro abate, é cortado. Não era o... A gente sabe que tanto nós quanto os animais têm fluido vital, Isso. né? Que é o nosso combustível, Isso é o que que nos dá mantém vivo vida. aqui, pra quem não sabe, viu, gente? É o que nos dá Isso, o forcinha, a fluido nossa vital é o que bateria. nos mantém vivo, é como se fosse a nossa gasolina, Nossa né? gasolina, bateria. É. É a nossa bateria. Então é como se fosse a gasolina do carro. Sem a gasolina o carro não anda. É igual a gente, sem fluido vital, meu corpo A físico gente não não tem vida. funciona. A gente acha que é o espírito que dá vida pro corpo Pro físico. Não corpo, é. mas não Eu é. posso ter um corpo físico e um espírito. Se eu não tiver fluido vital, ele não Isso, consegue isso, se manifestar. Né? isso. Então, só para fazer uma explanação bem grande aqui, assim, bem rápida. É, bem resumido. E é bem resumida. Então, Resumido.
o boi ele também tem esse fluido vital. Quando ele é abatido, esse fluido vital ele começa a retornar, né, para a fonte criadora. E o que Isso. acontece? Nós sabemos que nós temos no plano espiritual irmãos menos esclarecidos que se alimentam desse fluido vital, que nós chamamos de vampiros vampirizadores. Vampirização, é. E eles sugam esse fluido animal, esse fluido vital do boi, eles vão literalmente em cima do boi, vampirizar esse fluido vital do boi, para eles se alimentarem. E a descrição que o autor faz desses irmãos, né, a descrição física deles, né, a aparência deles, física não, a aparência, triste, né, é muito triste, porque é uma aparência animalesca, porque é uma energia animal, é uma energia animalesca. E aí o fluido deles, a energia deles acaba respingando, compartilhando, impregnando a carne vermelha. A carne do boi que está ali estendido. A carne do porco que está ali estendido. Então, o frango, né? O peixe. É essa energia que a gente se alimenta, né? A gente não, porque eu não como mais, mas quem ainda consome carne vermelha, que manda para dentro de si quando consome um bife, por exemplo, quando consome um peito de frango. Aí você vai falar assim, ai, mas eu vou parar então amanhã de comer carne. Não como mais. Não é assim. Não é assim, gente. Então, aqui a gente vai na nutrição vegetariana. Tá? Então, o que eu vou pedir para vocês? Se essa consciência bateu, né, se tocou lá no fundo de vocês, se fez vocês pensarem, vocês vão falar assim, quero começar o meu processo. Né? Que eu falo que eu sou um vegan boy under construction. Um vegano em construção. Né? Porque a gente sabe que não é do dia para a noite. Não, se você falasse para mim, Tom, amanhã eu não como mais carne animal nenhuma, eu vou te falar sinceramente, não vai dar certo. Porque a gente não pode esquecer que nós ainda temos um corpo físico. Aí você fala assim, mas como que eu posso fazer esse processo? Então você começa cortando, né? A SVB, que é a Sociedade Vegetariana Brasileira, lança toda segunda-feira a campanha Segunda Sem Carne. Começa ali devagarzinho, né? Respeitando o teu corpo físico, respeitando o teu processo. Começa, eu vou começar com a segunda sem carne, segunda-feira eu não me alimento mais. Aí você vai expandindo. Eu não vou... O meu processo foi assim, amigo. Eu eliminei carne vermelha, tá? De boi e porco. Aí durante um tempo ainda me alimentava de carne branca, né? Frango e peixe. Aí depois eu fui passar férias com a minha mãe em Portugal e lá tem muito pescado, né? Então falei, opa, é uma boa oportunidade para já tirar o frango e ficar só no peixe. Então foi, primeiro eliminei carne vermelha. Fiquei um tempo ainda comendo carne de frango e peixe. Depois eliminei o frango, né? Para dar tempo do meu corpo ele se adaptando. Acostumar. Acostumando com essa transição de alimentação, porque não é do dia para a noite. Tá? E depois eu comecei a incluir proteínas vegetais. Opa, mas tem proteína vegetal, amigo? Como assim? Proteína só vem da carne, né? Muita gente acha que a proteína só vem da carne. Da carne, que é o que iludem a gente, né? Mas é proteína. Nós temos proteínas vegetais, né? Como soja. Você sabe qual é a maior fonte de proteína vegetal? Gente, olha, eu não sei, mas já ouvi falar de brócolis, já ouvi falar da soja, deixa eu ver, não sei, qual? Castanha, não sei. Sabe qual que é? Semente de abóbora. É verdade. O João falou numa live que eu fiz com o Lucas, isso mesmo, verdade. Semente de abóbora. Semente de abóbora é a nossa maior fonte de proteína vegetal, né? Então, verdade. Semente de abóbora, soja, tem todos os aminoácidos. Né? Então, só para vocês entenderem o que é proteína. Nós temos 20 aminoácidos essenciais e não essenciais, entre eles. Tá? Então, os essenciais são aqueles que o meu corpo não produz, então eu tenho que ingerir através da alimentação. E os não essenciais são aqueles que o meu corpo consegue sintetizar, ou seja, ele produz. Né? Então, como a glutamina. A glutamina o meu corpo produz. O BCAA, tão conhecido, né, nas academias, que é a leucina, a isoleucina, a valina,
o meu corpo não produz, então tenho que, ou através da alimentação ou da suplementação. E o que seria a proteína? A proteína seria um agrupamento de todos esses aminoácidos, eles formam proteína. Então, eu tenho aminoácidos no reino vegetal que formam os mesmos aminoácidos que eu tenho na carne do boi, eu tenho no reino vegetal. E eles agrupados, eles formam a proteína. E a proteína vegetal, energeticamente falando, ela é mais sutil. Mas, fisicamente falando, ela faz tanto efeito, eu falo, constrói tanto músculo quanto a carne vermelha. Partiu então, comer abóbora daqui a pouco, as sementinhas. Porque, o que acontece? Quando a gente ingere, por exemplo, uma carne de soja, ela tem todos os aminoácidos que eu tenho num patinho moído, por exemplo. Aí, os aminoácidos estão juntinhos lá, né? Formando a proteína, que ela é uma macromolécula. Quando eu ingiro, né, que eu consumo e vem no meu trato aqui, esôfago, vai para o meu estômago, chega lá no estômago, o meu suco gástrico faz isso daqui com a proteína, quebra e solta os aminoácidos. O meu corpo ele não vai absorver proteína, ele absorve aminoácido. Então, tanto seja proteína animal quanto vegetal, eu vou estar suplementando aminoácido para dentro de mim. Então, não tem mais essa desculpa, porque eu treino, que eu pensava assim também. Eu treino, eu preciso de carne vermelha por causa do treino da academia. Não precisa. Você precisa de uma fonte de proteína, uma fonte de aminoácidos que você tem e encontra no reino vegetal. Aonde? Semente de abóbora, tofu, linhaça, feijão, grão bico, ervilha, lentilha. Tudo isso tem proteína. Eu amo tudo isso. Ai, gente, que bom. Tudo isso tem proteína. Entendeu? E a digestão, gente, falando do processo físico, a energia leve, dela, né? como a energia da proteína vegetal é mais sutil, o processo físico de digestão ele é muito mais rápido. Você consegue absorver muito mais rápido. Então, teu corpo não fica com além de fazer bem, né? De empachado, pesado, sabe? Com aquela carga energética, entendeu? Então, respeitem o processo de vocês, para quem quiser começar, é a dica que eu dou. Respeite o teu processo, se abraça com amor, fala assim, entendi, mas só que eu me respeito, eu me abraço com amor. Eu vou iniciar o meu processo respeitando o meu corpo físico. E você vai ver que o teu processo vai ser muito rápido. Porque quando a gente abraça e se trata a gente tem auto-amor e auto-respeito, o negócio anda muito mais rápido. Porque você trabalha Amigo, vamos dar só um breakzinho aqui rapidinho pra gente ler as perguntas do pessoal, porque daqui a pouco a gente tá dando nosso tempo, né? Então, vou ver o que o pessoal escreveu aqui. Eu vou ler só as perguntas, tá, gente? Por causa do tempo, porque ainda tem mais umas duas perguntas em uma só que eu vou fazer pro Etinho. E aí, pra gente porque daqui a pouco começa a contar o tempo da live, daqui a pouco. 7 horas, 7 horas. Etinho, vamos marcar outra live, viu? O assunto vai continuar, tá muito bom. Você pode marcar, o pessoal tá gostando. Marcar. Vamos marcar uma outra live. Tenho certeza. Se não fosse o tempo que eu preciso, 7 horas, a gente continuava aqui a live, que tá muito bom. Igual com a Carla, foi bem legal também. Opa, diminuir a tela aqui do iPad, deixa eu abrir aqui, vamos lá. A Kelly está dizendo, exatamente, tratar a causa e não sintoma. Somos integrais e precisamos nos cuidar em todas as dimensões dessa integridade. Isso mesmo. Cairo diz, como é pensado esse plano alimentar, contemplando a integralidade do ser? Ele está fazendo a pergunta, né? Como é pensado esse plano alimentar, Etinho? Contemplando a integralidade do ser, né, do indivíduo. Então, como aí, ele pode é responder pensado? que eu vou procurando outra. Primeiro que ele é pensado em cima do respeito aos animais. Já não entra, a gente tenta não colocar nada de origem animal, mas se você tiver no seu processo de transição, eu vou respeitar o teu processo de transição. Isso. Então, por isso que eu falo assim, Betinho, não adianta eu seguir o plano alimentar e a dieta que a blogueirinha da moda postou no Instagram dela, porque bom falar quando isso. nós montamos um plano alimentar, nós partimos do princípio metabólico, que a gente chama de taxa metabólica basal. Eu tenho que calcular o que é essa taxa metabólica basal. É quanto o teu corpo
físico gasta de energia parado. Você ficar aqui assim, ó, parado, respirando, porque mesmo parado, o nosso corpo ele gasta energia. Respiração, é os processos de hormônio, é os processos dos neurônios, né, que não param o nosso cérebro o tempo inteiro pensando, o digestivo, então fazendo a troca gasosa. Então, o nosso corpo parado ele já gasta energia. Eu tenho que calcular isso. Aí você me passa idade, peso e altura, né, do teu físico, corpo físico. Eu estou tratando primeiro o físico. Eu vou calcular quanto que você gasta. Digamos que você gasta assim, 2.000 quilocalorias por dia. Aí eu vou falar assim, tá, Betinho, mas você faz alguma coisa, tua vida é sedentária, você faz algum treino, você faz yoga, você faz um treino de musculação, você corre com a intensidade, você fuma, não fuma, bebe, não bebe. Então, é todo um protocolo que a gente segue para a gente entender, né, o teu ritmo de vida. Então, a dieta da blogueira não vai servir para você. Porque o plano alimentar ele é individual. E nesse plano alimentar, eu vou tentar buscar algumas coisas. Por exemplo, dificuldade. Quais são as tuas principais dificuldades de seguir um plano alimentar? Para tentar entender o teu mental. Será que o problema está no mental? Será que o problema está, né? na verdade, no processo, né, da preparação do alimento? Será que o problema está na organização? Que aí a gente entra no mental também. Né? Porque o mental ele conta muito para a disciplina e para a organização. O emocional, como é que tá? Como é que tá a tua motivação para adesão desse plano alimentar? Então eu vou conversar com você para falar assim, ó, não adianta eu querer passar um plano alimentar da minha cabeça. Porque o meu plano alimentar ele é meu. Tem coisas que eu gosto de comer, tem coisas que eu não gosto. Então isso eu tenho que entender. Qual que é a tua rotina? Que horas você acorda? Que horas que você vai dormir? Você treina que horas? Sabe, você tem alguma prática de tratamento energético nesse meio? Como que é a tua questão do espiritual? Né? Então, a gente tenta entender isso daí nessas perguntas que a gente vai desenvolvendo. Agora, como a gente não pode atender, né, frente a frente, então está tendo teleatendimento. Né? A gente tem a rotina da casa, se você mora sozinho, se você mora com a família. Porque às vezes, tipo, eu vou deixar de comer carne, mas a minha família não deixa. Então, isso é um empecilho para mim. Aí eu já entro no social. Né? Então, eu tenho que pensar, tenho que tentar adaptar, fazer você se programar, você ter uma adesão a esse plano alimentar. E aí, se você tiver com alguma baixa energética, a gente tenta tratar através da alimentação. Porque, como você falou, as gêmeas lá que tinham depressão, era totalmente alimentação. Aí nós temos que ver as micromoléculas também, né? As vitaminas, como é que está o teu aporte de vitamina? A vitamina, o complexo B, como é que ele está? Vitamina C, que é muito importante, né? Vitamina C, a gente está falando aí de Covid, né? Que é outro ponto que a gente vai falar daqui a pouco rapidinho também. Como que eu me preparo para essa pandemia, para o pós-pandemia, né? Agora a gente está saindo para a rua, o que eu faço, né, com relação a isso? Então, já responde, amigo, que é a próxima pergunta, né? Como a gente faz, então, né, nessa dieta, nesse processo da pandemia? Porque o tempo é bem rápido. Então, já respondendo, justamente a alimentação. Então, você tentar tirar essa carga energética mais densa do teu alimento, o teu campo áurico, ele vai pegar uma coloração, né, que a gente fala da coloração dele, da vibração dele. Você vai criar um campo de energia, porque a nossa aura, o que ela é? A nossa aura, ela é como se fosse a camada de ozônio do nosso corpo, ela é a nossa proteção. Então, o alimento, ele influencia na nossa aura. Né? Então, Covid, isso daqui foi até Mônica de Medeiros também já falou, Chiliana falou através dela. De manhã, você pode pegar um copo d'água, você espreme um limão ou um suco de laranja, você vai pegar própolis, colocar e fazer ingestão de vitamina C, própolis e sol. Porque a energia solar, a energia da natureza agindo. Então, quando você for pegar o sol, você tem que mentalizar
as tuas células físicas e as tuas células espirituais absorvendo esse fluido energético que a natureza está te dando. Verdade. Você agradecer por esse fluido energético. Você vai ver que você pode sair na rua de máscara, lógico. Não estou falando que é para burlar esses procedimentos, a gente vai seguir. Mas o teu mental com o teu espiritual, ele vai dar uma potencialidade para a tua imunidade física. Verdade. Então, a nossa imunidade está muito ligada no mental e no espiritual. Então, você fazendo esse processo de absorção de energia da natureza, se colocando ao sol, né, fazendo na yoga a gente aprende a fazer a cúpula de proteção, né, quando você traz a energia da natureza e você faz a cúpula de proteção ao teu redor, né, você mentaliza essa cúpula colorida, você pede energia de Maria, energia de quem você tem uma afinidade maior. Você crê. Entendeu? Então você cria essa cúpula de energia com essa energia do plano espiritual que você evoca. Então isso é muito importante a gente fazer. Então é esse meu conselho e minha dica para a pandemia, para quem está saindo agora. Eu tenho ido voar, amigo, eu fiz exame, meu pego voo lotado, cheio de passageiro, fiz exame essa semana da Covid. Deu não reagente. Nossa, graças a Deus. Sabe por que deu não reagente? Porque eu me preparo para ir. Antes de sair de casa, eu faço essa proteção, eu trabalho alimentação, eu não como nada de alimentação que embarca dentro do avião para a gente, eu levo a minha alimentação. Então é você se cuidar. É só isso. É isso mesmo. Entendeu? Não é passar essa responsabilidade para o outro, porque a responsabilidade é nossa. É nossa. Amigo, eu aproveitei que você estava falando, fotografei as perguntas das pessoas que fizeram aqui e eu vou te mandar todas as perguntas e você responde depois. Você pode postar no Stories e aí eu marco as pessoas que mandou, tá bom? Porque teve umas 4 perguntas aí. E aí, como a gente tem um tempo, gente, infelizmente 7 horas eu tenho, né, que tá finalizando a live, mas tá muito bacana. Realmente a gente vai voltar. Vamos marcar aí a sua agenda. Vamos ver a sua escala dos seus voos aí pra gente marcar de novo e dar o Saúde e Nutrição 2. Pra gente dar Saúde, Nutrição e Espiritualidade 2. Espiritualidade 2, isso. E só pra gente estar fechando aqui, né, a nossa live, qual é o seu conselho para a alimentação de quem está agora em casa? A gente está em casa, está comendo muita porcaria, porque está comendo porcaria muita gente mesmo, porque está ansioso, toda hora está comendo, então muita gente preocupada com gordura. Qual é o seu conselho para a gente ter uma alimentação saudável e uma energética boa? Vamos cozinhar com amor e sem pressão, né? Fazer coisa gostosa, porque dá para fazer, amigo. Dá para fazer, eu faço pizza em casa, eu faço hambúrguer em casa, eu faço batata frita em casa na airfryer, pego a batata, faço. No meu Instagram, gente, quem ainda não segue pode seguir, tem muitas receitas lá práticas, fáceis e saudáveis. Então é você falar assim, sair dessa inércia e falar assim, não, eu vou cuidar de mim. É você ver o processo culinário, o processo que você está fazendo ali a comida, com amor, você fazer mesmo com dedicação, porque é você se cuidar. Não é você falar assim, eu tenho que cozinhar. Beleza, aquele dia que você tiver assim, vai lá, compra alguma coisa fora, mas tenta, na maior parte do tempo, né? Mas só que eu tenho uma vida muito corrida, não sei o quê. Marmitinhas. Amigo, eu faço muitas marmitinhas e vou congelando. É muito prático, você compra a embalagem, né? Já cozinha de monte de uma vez só, divide nas marmitinhas. Bota a data, né, para ficar por dentro. A minha nutrição que eu trago para minha vida, amigo, não é aquela nutrição que eu vou você fala assim, porque eu vou te passar uma dieta. E você olha lá na dieta, tá assim. Porque você vai precisar da flor que dá na árvore lá da base da montanha do Himalaia em tal período. Gente, não vai funcionar. Tem que ser prático. Praticidade. Então, tudo que eu posto no meu Instagram, tudo que eu posto lá é porque eu já fiz, as fotos são minhas, não são outras fotos. Eu testo primeiro para poder passar para você. Para poder passar para vocês fazerem em casa. Porque é justamente ter essa praticidade no dia a dia.
Verdade. Então, essa é a minha Nossa, dica. São coisas simples. Não pensa no mirabolante. Ah, não sei. Outro dia, tem lá, eu postei lá o vídeo da SVB de como hidratar a proteína de soja. Esse vídeo não é meu, tá? Eu até coloco tá. quando não é meu. Os Aí eu créditos, coloquei é. lá o vídeo. Meu, você hidrata uma carne de soja em 10 minutos, você tempera ela em mais 10 minutos. Coloquei ela no refratário, fiz um purê, coloquei por cima, forno, escondidinho de carne de soja. Em menos de 1 hora eu fiz o almoço, amigo. O almoço Sinara tá perguntando se carne de nutritivo. soja é saudável. Já aproveito para responder essa. Então, carne de soja, vamos lá. Gente, é mito, tá? Esse negócio. Ai, carne de soja da ginecomastia, que é o peitinho, né, em nome, É, aí baixa, entra o machismo, né? No meio aí também, as pessoas com baixa, machismo. baixa a minha carga de testosterona. É tudo Travei. mito. É mito. A carne de soja é um dos alimentos mais ricos hoje. Lógico que você tem que optar pela soja não transgênica, né? Então, se vier o Tzinho na embalagem, eu não estou ouvindo Travando para mim você. aqui. Eu não sei se pro pessoal tá travando. Travou, mas já Eu voltou. não tá me ouvindo? Agora sim, estou te ouvindo. É, você que travou para mim agora. Mas para mim tá normal. É, então continua, amigo. Pode continuar. Então, aí você vai optar pela soja não transgênica, né? E hoje, Uhum. e como que tá lá o vídeo para você hidratar, e como é que eu tempero essa carne de soja? Como você tempera o patinho moído, né? Com cebola, salsa, você coloca o seu temperinho ali, né? Você tempera do seu jeito. Você coloca e mais o amor, né, que a gente fala tanto. Então você coloca o seu Isso. tempero, mas é muito fácil, gente, de fazer. Né? Eu fiz assim, eu postei também o bolinho de carne de soja. Meu, eu fiz a massa, amigo, sem brincadeira, em 5 minutos. Eu fiquei Uhum. até, quando eu peguei a receita, que eu disse, não, ela não deu liga tão rápido. Eu mexi na panela, já ficou pronta, 5 minutos. Entendeu? Então, são coisas fáceis, rápidas, que dá para fazer em casa. Então, acompanha lá, dá um print nas receitas, façam na casa de vocês, porque Vale a são pena, coisas é. fáceis, vale a pena. Vale muito a Amigo, pena, pra mim principalmente você para tá quem está começando. travadíssimo. Oi? Aqui tá rodando numa boa, mas pra mim você tá travado aqui na minha tela. Você tá falando, eu tô te ouvindo, mas a sua imagem pra mim tá travado, mas eu Eu, tô eu, ouvindo. tô, eu, tô com eu tô com o meu O Instagram importante pessoal é que aqui pro na frente. pessoal tá rodando, ó. Para mim também tá rodando, que eu tô com o iPad aqui, ó. Pra mim tá Tá travado, mas não normal, tem problema não. Eu não tá tenho como te normal. mostrar. Mas, Ilma, beijo. Eu sempre mando um beijo pra Ilma quando ela entra, porque ela sempre fica. Ela nunca sabe se ela entrou na live. Então, Ilma, você entrou na live, viu? Gente, a Ilma cozinha muito bem. Sinara aqui e a Amélia são maravilhosas, mas Ilma faz umas coisinhas, né, Ilma, de soja. Saudade, Ilma. Ela deve estar dando risada lá agora. Então Ô, a Ilma vai tio, gostar, porque é tudo mito, tá, gente? Essas coisas sobre a carne de soja, eu estava pesquisando outro dia, é de lá de 2010, 2012, 2008. É informação que você vai no Google, mas você tem que olhar a data, gente. Olha a data da pesquisa. Procurem por pesquisas mais recentes. Pesquisas de 2019 e 2020 já mostra que a carne de soja ela não é a vilã como colocavam lá atrás. ai, Pelo farofa de contrário. soja, tô falando. Desculpa, amigo, o pessoal tá falando comida e eu tô aqui só desejando. Amigo, vai fechar a live, tem só 24 segundos. Ah, então a gente se despede, né, amigo? E depois, ou a gente volta só pra se despedir e fazer a prece final, tá bom? Tá bom, então eu vou encerrar aqui Gente, e vou salvar para te mandar gratidão, daqui a pouco. tá bom? Voltem, Gratidão, voltem, voltem, que a gratidão. gente vai abrir A gente só outra. vai fazer, a Só gente vai para abrir encerrar. outra, fecha aqui e aí a gente finaliza, tá bom? Mas desde já, gratidão, viu, gente? Foi muito bom estar aqui com vocês.